Sejam bem-vindos ao Arquivo W, onde o assunto são casos misteriosos, lugares assombrados e algumas coisas esquisitas. E hoje a gente vai conversar sobre os lugares mais assustadores dos Estados Unidos. Então, se você estiver pensando aí em fazer uma viagem de férias, não utilize esse vídeo como guia turístico. É sério, tem alguns lugares aqui tão bizarros que, mesmo se não fossem as histórias de assombração envolvendo eles, eu acho que eu não os visitaria mesmo assim. Porque tem, por exemplo, um lugar onde mais de 63 mil pessoas morreram. Então imagina a energia desse lugar, mesmo sem as histórias de terror por detrás dele. Enfim, gente, se você tem nervos de aço, me acompanha aqui nessa lista com os lugares mais assustadores dos Estados Unidos. Lembrando que, caso você lembre de algum outro lugar bizarro dos Estados Unidos, comenta lá embaixo, quem sabe eu posso fazer depois uma nova lista com mais lugares assustadores. Enfim, vamos agora ao vídeo. O primeiro lugar que a gente vai conversar aqui fica em Chicago, Illinois. Ele é um cemitério chamado de Bachelor's Grove, e cemitérios por si só já não são lugares muito agradáveis, né? Mas esse aqui em específico tem algumas histórias por trás dele que são sinistras. Esse cemitério foi fundado no século XIX e, segundo diversos moradores locais, por muitos anos, principalmente ali entre a década de 20 e a década de 30, ele foi utilizado por mafiosos como um depósito de corpos, exatamente. Esses bandidos, esses assassinos, usavam aquele lugar para desovar defuntos. Toda essa história envolvendo o lugar e todas essas pessoas que foram despejadas ali começaram a trazer a esse recinto a fama de ser mal assombrado. Muitas pessoas que passaram por lá já relataram ver orbes esquisitas, verem também vultos e algumas outras coisas. Teve uma pessoa, inclusive, que já relatou ter visto um carro fantasmagórico saindo pelos portões do cemitério, mas algumas outras aparições são um pouco mais sinistras. Um avistamento em específico diz algo a respeito de uma senhora utilizando uma roupa branca que caminha pelo lugar carregando uma criança, sempre nas noites de lua cheia. Existe um avistamento ainda mais esquisito que fala sobre uma espécie de casa de uma fazenda que aparece ali do nada e depois desaparece. Esse relato dessa fazenda, inclusive, diz que ela aparecia, brilhava, flutuava e depois desaparecia. E o seu avistamento foi feito principalmente na década de 50. Diversos avistamentos já foram feitos ali, mas o mais assustador é o de uma senhora sentada em um dos túmulos. Existiu essa fotografia que foi publicada no Chicago Sun-Times, onde supostamente nós vemos uma mulher sentada ali em um dos túmulos, mas segundo o fotógrafo, quando ele estava tirando fotos do lugar, ela não estava lá. Ela só apareceu quando o filme foi revelado. Eu não sei você, mas eu com certeza não passaria perto desse lugar, não. Você é louco. Agora nós vamos para Crawford County, em Michigan, onde há um tempo atrás existiu uma cidade inteira que agora sumiu completamente. Esse lugar foi fundado em 1873 por George Cheney, que recebeu uma concessão para fazer um entreposto comercial ali no meio dessa rodovia. Ele construiu ali então um armazém, serraria, depósitos e diversas outras coisas, e uma cidade começou a nascer ali, e ela ficou conhecida como Perry Cheney. Lá para o final da década de 1870, a cidade que estava brotando já tinha 1.500 pessoas habitando nela. Mas em 1893, uma epidemia de difteria se espalhou ali pela cidade e acabou reduzindo muito a população. Se isso já não bastasse, 4 anos depois, em 1897, a epidemia de difteria voltou mais uma vez e acabou de dizimar praticamente todo mundo que havia sobrado. Em 1901, apenas 25 pessoas restavam na cidade. Naquela época, a terra foi vendida em um leilão e foi declarada oficialmente uma cidade fantasma. O que deixa tudo mais sinistro são as lendas envolvendo o local, principalmente as lendas que dizem a respeito do que teria acontecido com a cidade, falando que ela era um lugar amaldiçoado. Uma das lendas diz que Perry Cheney era amaldiçoada por ter sido construída em cima de terras de nativos, que acabaram amaldiçoando os colonos. Já uma outra lenda diz que uma mãe que morava na cidade, uma mãe solteira, foi acusada de bruxaria e banida para a floresta. E enquanto ela estava sendo banida, ela teria amaldiçoado o lugar. Depois que a cidade foi declarada como um lugar fantasma,
as mais diversas lendas surgiram a respeito dela. Pessoas falando que viram ali rituais de bruxaria, pessoas falando ter visto fantasmas, pessoas falando ter visto luzes misteriosas e por aí vai. Algumas pessoas que visitaram o lugar disseram até mesmo que elas ouviram vozes de crianças e quando eles voltaram para os seus carros, eles viram ali neles estampadas pequenas marcas de mãos. Bicho, esse aqui é outro lugar que eu risco da minha lista de lugares para visitar nos Estados Unidos, hein? O próximo lugar da lista, com certeza, é um dos mais bizarros, tanto por causa das histórias de assombração, mas também pelo que aconteceu de verdade nesse lugar. Nós estamos falando de um lugar em Louisville, Kentucky, chamado de Waverly Hills. Waverly Hills é considerado um dos piores sanatórios dos Estados Unidos. O lugar foi feito para abrigar pessoas que haviam contraído tuberculose no começo do século passado e foi palco de mais de 63 mil mortes. Tudo isso faz com que o lugar tenha, hoje em dia, um histórico de ser extremamente mal assombrado. Como eu disse, o lugar foi criado originalmente, lá em 1910, para atender essas vítimas de tuberculose em Louisville, mas as situações ali eram bem precárias e o grande número de pessoas que haviam contraído a doença fazia com que a coisa ficasse sempre superlotada e em péssimas condições. Em certo ponto, o número de pessoas que morriam ali era tão alto que os médicos e enfermeiros precisavam utilizar um túnel para transportar os corpos até a parte de baixo da colina, porque não dava para transportar esses corpos por dentro do hospital. Eles tinham que colocar nesse carrinho e descer todos eles de uma vez por esse túnel de tantas pessoas que morriam ali. Com o fim do surto, muitos anos depois, e com todo esse histórico péssimo do lugar, anos depois ele foi fechado. Mas hoje em dia, muitas pessoas ainda vão até lá e ele é considerado um dos lugares mais assustadores dos Estados Unidos. Vários canais de TV já registraram atividades esquisitas lá, caçadores paranormais também já tiraram fotos e fizeram vídeos de coisas muito bizarras acontecendo no local. E como eu disse no começo do vídeo, eu com certeza não visitaria isso aqui, tanto por esse histórico dele ser mal assombrado hoje em dia, mas também pelo que aconteceu de verdade no passado. Foi muito triste o que aconteceu ali. Pode riscar do tour esse também. Agora nós vamos para Filadélfia, na Pensilvânia, onde nós vamos comentar mais especificamente a penitenciária Eastern State. Essa penitenciária começou a ser construída em 1821 e na época ela foi considerada a edificação mais cara dos Estados Unidos. Inclusive, por muitos anos, ela foi uma das prisões mais notórias do país. Hoje ela já não funciona mais como penitenciária, mas pessoas que quiserem podem fazer um tour ali dentro do lugar e muitas coisas esquisitas são avistadas. Inclusive, milhares de pessoas que visitam a penitenciária anualmente saem dali com as suas próprias histórias de horror para contar. Muitos visitantes já disseram ter visto um homem parado em pé em uma das antigas torres de guarda do lugar, mas a escada de pedra que leva até essa guarita, ela está quebrada há muitos anos, impossibilitando a chegada de qualquer um até lá em cima. Então, como as pessoas veriam alguém parado ali? Outros funcionários e turistas também já ouviram choros, risadas e gritos ali dentro do lugar, mas quando eles vão investigar a fonte do barulho, eles não encontram nada. Existe até uma aparição tão frequente dentro dessa prisão que ela ganhou até um nome. Ela é a The Soap Lady, ou a Senhora do Sabão. Segundo contam, ela é sempre vista na última cela do segundo andar da prisão, que antigamente funcionava como a ala feminina do presídio. Eu já não quero ir dentro de prisão nem se não for mal assombrada, imagine essa. Em último lugar da lista, nós vamos falar sobre uma casa onde diversas coisas esquisitas aconteceram com uma família em específico e que também deram fama de mal assombrado para essas terras. A história começa em 1876, quando, após terem construído uma mansão, William Lamp e sua esposa Julia se mudaram para ela com os seus 9 filhos. William Lamp era um cara rico e que cuidava dos negócios da família, mas quando ele foi ficando mais velho, 2 de seus filhos precisaram assumir o seu legado. Um deles era chamado de Billy e o outro era o Frederick. O Frederick, ele tinha diversos problemas de saúde e em determinado ponto da vida dele, ele decidiu que se mudaria para um lugar mais ensolarado. Ele se mudou para a Califórnia aos 28 anos de idade, mas pouco tempo depois da sua mudança, ele morreu de forma bem misteriosa. O seu pai, William, não aguentou a morte do seu filho e acabou também se suicidando dentro da mansão Lamp. Isso aconteceu em 13 de fevereiro de 1904. O irmão de Frederick e também filho de William precisou então assumir os negócios para si próprio,
mas devido ao seu estilo de vida, boêmio e festeiro, ele acabou não aguentando, a coisa foi praticamente à falência e ele precisou vender os negócios da família por uma pechincha. Isso aconteceu em 1922 e, assim como seu pai, Billy, depois de toda essa situação, também se suicidou dentro da mansão Lamp. O filho de Billy, que também se chamava William, tentou reativar a empresa. Ele deu os pulos dele lá para tentar reerguer o negócio da família. Mas isso foi sem sucesso e, alguns anos depois, ele também morreu de um ataque cardíaco muito misterioso. Em 1929, o outro filho de Billy, que era o Charles, ele também se mudou para casa, mas depois ele matou o próprio cachorro e também se matou dentro da mansão. Esse foi o último Lamp a habitar a mansão e também foi o último Lamp a morrer dentro dela, e a casa depois foi vendida, mas diversas histórias começaram a rondar o lugar. Muitas pessoas que passaram por ali começaram a relatar a presença de fantasmas, começaram a relatar ouvir barulhos esquisitos e diversas outras coisas também passaram a acontecer no lugar. Muitas das pessoas, inclusive, que trabalharam na própria reforma da mansão disseram que nunca mais passariam perto dali. Alguns acreditam que até hoje a família Lamp não quer deixar a residência, mesmo eles estando no pós-vida. E é por causa disso que essa mansão tem a fama de ser um lugar amaldiçoado e assombrado. Não preciso nem falar que pode riscar esse lugar também da nossa lista, né, de lugar para visitar. Enfim, gente, esses são os lugares mais assustadores dos Estados Unidos que eu achei aqui para montar essa lista para vocês. Se você sabe de algum lugar assustador como esses, já comenta lá embaixo, que depois eu posso fazer uma nova lista aqui pro canal. E se você quiser que eu comente algum desses lugares especificamente num vídeo exclusivo, pode comentar ali embaixo que depois a gente faz isso. Enfim, minha gente, esse foi mais um Arquivo W. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.